tua Bíblia em Ezequiel 37, para que nós possamos ler juntos o tema desta campanha que é Profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é real em nosso meio. E o Senhor ainda tem algo para falar ao meio do teu coração. Amém? Quem achou, dá glória aí. Glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos olhos se secaram, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu. Eu vou ler até o 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A crise desesperadora de um povo não limita a ação divina. A crise desesperadora a qual nós passamos não limita a ação divina do Espírito Santo em nosso meio. A crise é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história começaram em tempos de profunda sequidão. Os tempos, queridos, de apatia religiosa, de abandono da fé, foi quando veio os grandes avivamentos. E nós estamos vivendo uma grande crise na nação. Nós estamos vivendo uma grande crise no meio da igreja. Nós estamos vivendo uma grande crise no meio da cidade. Mas a crise não pode impedir a mão de Deus agir em nosso meio. A crise não pode nos paralisar. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um grande milagre e pôs a nação de pé. E nessa noite é isso que o Senhor fará conosco. Ele nos colocará de pé. Tem pessoas aqui em posição de profeta, mas tem pessoas aqui em posição de vale de ossos secos. E nessa noite, queridos, o milagre da restauração não é uma obra humana, mas é uma iniciativa divina. A nação de Israel não podia se levantar pelo seu próprio esforço, porque era um vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou eles estavam completamente perdidos. Ou Deus se manifesta em nosso meio e levanta aqueles que estão caídos, ou eu quero dizer que certamente nós estaremos perdidos. Mas nessa noite, aquele que é fiel, aquele que usou a vida de tantos profetas, ele está aqui em nosso meio. Aquele que disse para que Ezequiel profetizasse, ele está aqui em nosso meio. E nós temos que entender, queridos, que Deus, ele está aqui, ele age na vida da igreja, ele age na minha vida. É Deus quem nos restaura, é dele que vem a cura, é dele que vem a libertação, é dele que vem a restauração, é dele que vem a ligação de
Deus, Ele está aqui para colocar de pé aquele que está prostrado. Existe uma necessidade de restauração. O povo de Deus estava desprovido de uma vida espiritual. Quando Deus dá essa revelação, quando Deus chama Ezequiel, eram 12 tribos. Era uma multidão de povos mortos naquele lugar. Eram vidas que tinham morrido espiritualmente. 12 tribos mortas espiritualmente. E quando Deus ele toma Ezequiel em espírito, Ezequiel também estava sob o cativeiro, queridos. Mas ele toma Ezequiel em espírito e diz para Ezequiel se Ezequiel podia olhar. E a palavra do Senhor diz que Ezequiel ele começou a olhar tudo aquilo. E o Senhor perguntou para ele o que é que ele estava vendo. Ele disse: eu só vejo ossos, eu não vejo vida. E muitas vezes o Senhor ele olha do alto dos céus para nós e ele só vê ossos. Ele não vê vida. Muitas vezes nós vamos no embalo da emoção, queridos, mas não tem vida. Muitas vezes, queridos, nós vamos no embalo da humanidade, mas não tem vida. Muitas vezes nós falamos, queridos, a palavra do Senhor, mas não tem vida. Muitas vezes nós cantamos, nós louvamos, mas não tem vida. E nós precisamos entender, queridos, que o profeta Isaías, eu não estou saindo da palavra, ao contemplar a condição espiritual da nação de Israel, disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quis ouvir. E ele disse: quem creu? O profeta Amós olhou para o povo de Israel e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus, e chamou ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Aí o Senhor usou novamente, queridos, outro profeta, o profeta Oséias, olhou para a nação e viu a sua infidelidade, a sua instabilidade espiritual, sua depravação moral, e chamou o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias, e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus, que o povo estava cansado de Deus, e eles não quiseram ouvir. E Deus enviou o profeta Jeremias, e este chorou porque o povo havia abandonado a Deus. O manancial de águas vivas, a qual eles tinham cavado, tinha se tornado, queridos, cisternas rotas. Eles tinham tomado caminhos diferentes. Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou pelo amor e estes não veio. Então Deus mandou o açoite, o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo ao cativeiro. Aí Deus vem agora e usa Ezequiel. E Ezequiel vê o progresso do mal, queridos. Porque Deus exortou, usou profetas para chamar o povo pelo amor. E aí vem Ezequiel, queridos, e ele só vê o progresso do mal. Vê resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não era mais um povo doente, já era um povo que estava morto. Aonde havia enfermidade, a morte já tinha chegado. Havia já, queridos, uma desintegração orgânica, já não tinha mais nada. E quando nós lemos a palavra do Senhor, queridos, nós acabamos de ler que ali tinha um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes a nossa vida é uma maquete de viver sem esperança. Muitas vezes, queridos, a nossa vida é como uma maquete. Nós montamos para o povo ver, mas nós não somos. Verdade, meu Deus. As pessoas, elas montam essas maquetes, esses projetos de terrenos, com casas bonitas, com casas grandes para atrair os nossos olhos. E muitas vezes nós estamos assim na presença do Senhor. Nós montamos uma imagem, mas nós estamos como um vale de ossos secos, não há vida. Não há nada, nós estamos completamente separados. E nós precisamos entender, queridos, que o povo que estava caído, o povo que continua caído, não existe esperança para eles. O versículo 11 está dizendo que os ossos secos eram toda a casa de Israel. O versículo 3 está dizendo que eles estavam em sepulturas existenciais. Eles haviam antecipado a morte por não terem posse, por não obedecerem, por não ouvirem o que Deus estava falando, porque Deus chamou eles em amor primeiro. Mas eles estavam ali, queridos, sem posse da vida. O povo de Deus estava disperso. Havia falta de vida e também falta de comunhão. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não tem comunhão. Muitas vezes nós estamos junto com os nossos irmãos, mas há uma separação. É um tititi com o que está do lado, é um cacatá com o que está aqui. Ei, queridos, o Deus vivo que está neste lugar. Se nós fôssemos prestar atenção, nem de sapatos nós poderíamos estar. Nós teríamos que pregar o evangelho de joelhos, queridos, porque Ele é todo poderoso. E nós precisamos entender, queridos, que o pecado
pecado separa, divide e ele afasta as pessoas. Eles não estavam mais com vigor, estavam dispersos. E quantas vezes nós estamos dispersos, nós achamos que Deus é que está falando, quando na verdade é o diabo que está enganando. Muitas vezes levantam-se profetas de Baal e vêm com palavras dizendo: olha, hoje eu vou te colocar em um lugar alto. Mas se levanta alguém e diz que você que vai te abater, você diz: não é Deus. Não é Deus. Porque o povo só quer profecia que eleva. O povo só quer profecia que diz: você vai conquistar, você vai alcançar, você vai almejar. Mas o próprio Deus está dizendo que é Ele que abate, é Ele que trata, é Ele que derruba, é Ele que levanta. E nós precisamos entender, queridos, que este Deus, Ele está aqui nesta noite. E muitas vezes a fissura, há uma abertura na comunhão. Muitas vezes, queridos, as feridas separam. As feridas, elas rompem relacionamentos, distanciam uns dos outros. E nós precisamos entender, queridos, que o povo de Deus, eles estavam no vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel e a situação de muitos crentes hoje em dia. Pastor, eu não vim aqui para ouvir essa palavra, mas eu também não preparei essa palavra. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, queridos. Porque muitos crentes hoje aparentam ter vidas, mas não têm vida. Muitos crentes hoje, queridos, parecem estar entusiasmados, parecem até estar alegres na presença, na casa de Deus. Está até, queridos, parecendo que está no deleite da oração, mas em casa não ora, em casa não lê a Bíblia, e aí vai vindo a morte espiritual. E aí vai chegando, queridos, nós vamos deixando tudo para amanhã. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido hoje em dia. Quando nós vemos algum crente cheio do Espírito Santo, nós nos assustamos. Porque muitos crentes hoje, queridos, eles estão dormindo, outros estão imitando e amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado, outros estão apáticos às coisas de Deus. Pode falar o que quiser, Deus, eu continuo na minha posição. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aqueles que têm te cercado. Cuidado com aqueles que dizem que são seus amigos. Cuidado. Cuidado com aqueles que passam horas e horas te aconselhando. Cuidado. Cuidado, porque Deus está dizendo: é melhor você levantar de onde você caiu. É melhor que você se levante de onde você caiu antes que a morte espiritual chegue na tua vida. E aí é eu e você. Eu e você. E aí é eu e você. E nós precisamos entender, queridos, que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Ou eu dou o meu melhor ou eu não dou. Ou eu cultuo a Deus ou eu vou embora. Desculpa, eu não estou no livro de fazer isso. Ou eu vim adorar aquele que é todo poderoso ou eu não adoro. Se eu não sei a canção, eu posso orar. Se eu não sei a canção, eu posso levantar as minhas mãos. Mas não ficar durante o culto mexendo no celular, olhando no Instagram, olhando no Facebook, vendo se alguém mandou mensagem no celular, mas escrever isso depois. Porque a presença do Todo-Poderoso está aqui no nosso meio. Sabe, queridos, o povo de Deus, ele manifestava a cidade de morte. Um morto não tem apetite. Um morto, queridos, ele tem uma vida tão espiritual, tão estragada, que ele não tem mais fome de ser de Deus. A vida dele cheira a podridão. Não existe mais o perfume de Cristo. O culto para ele parece uma canseira. Ler a Bíblia parece que é algo enfadado. Uma pessoa morta não sente mais saudade de Deus, não ama Deus, não busca primeiro as coisas de Deus. Busca as coisas a qual os homens querem ver. O que atrai são os prazeres mundanos, a fascinação da riqueza. Mas nessa noite você está dizendo que o morto, ele é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas eles não escutam. Nós estamos vendo em dias que dizem que os crentes estão tampando os ouvidos. Ou eu ouço uma palavra de bênção, ou então eu rejeito o que Deus está querendo dizer. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus, ele faz o que ele quer. Ele não se constrange, queridos, mais com o amor de Deus. E ele muito menos se abala com o fogo do inferno. Eles não estão nem preocupados com o amor de Deus, nem se abala se está indo ou não para o inferno. Não se importa mais com a condição a qual ele está perdido, ou com o qual está do seu lado perdido. Um crente, queridos, morto não tem ação. O morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. Faz as coisas na correria, mas eu faço, pastor. Mas fazer de qualquer jeito, se não rejeita, ele vomita. Ou nós fazemos com excelência ou nós não fazemos. É melhor fazer por inteiro do que fazer pela metade, queridos. Um morto é onde a vida está absolutamente ausente. Um morto, ele afasta as pessoas. Ele se acaba sozinho.
E o povo de Israel já era como um monte de ossos sequíssimos. Talvez há pessoas espiritualmente mortas aqui. Há maridos, esposas, filhos e pais mortos aqui nesta noite. E eu quero dizer algo para você, pai e mãe. Cuidado para você não matar o teu filho espiritualmente. Cuidado para você não matar a herança que Deus te deu. Cuidado para você não perder a herança bendita que Deus te deu. Cuidado para você não fazer com que teu filho se desvie por causa das suas ações. Porque os nossos filhos olham exatamente como nós estamos agindo. Os nossos filhos precisam de olhos para ver como é que nós estamos reagindo. E nesta noite, querendo você ou não, o Senhor está trazendo vida. E o agente da restauração, que é Deus, Ele está aqui em nosso lugar. E é Deus que toma a iniciativa de restauração. Tudo provém de Deus, queridos. Não há nada que o homem pode prover. Tudo provém de Deus. É Ele que nos escolheu, é Ele que nos chama, é Ele que nos justifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos levanta da morte. A iniciativa da restauração vem de Deus. Não espere que um amigo te restaure. Não espere que um amigo te levante, porque certamente você vai tropeçar. E se você tropeçar, é sepultura, queridos. Se você tropeçar, não tem mais jeito. E nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque é Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. É Deus que faz eu e você andar no meio do vale. É Deus quem pergunta ao profeta. É Deus quem manda o profeta profetizar. Toda nação para levantar da morte é a iniciativa divina. Nós precisamos entender isso. Deus é quem age milagrosamente levantando os mortos da sepultura espiritual, queridos. Deus perguntou ao profeta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam impossível. A Deus diriam, eu nem acredito nesse Deus. Os incrédulos poderiam dizer jamais. Mas Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, queridos, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, os relacionamentos são restaurados hoje. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. É isso que Jesus faz. E Deus perguntou hoje para mim e para você: é possível a igreja receber uma poderosa restauração? E aí, profeta? Diga que é, queridos. Deus está perguntando: é possível a igreja receber uma poderosa restauração? É possível em nome de Jesus. É possível a igreja estar cheia do Espírito Santo? É possível. É possível os pastores, os músicos estarem como tochas vivas na mão do Espírito Santo? É possível. É possível a igreja, a nova igreja ser incendiada? É possível. É possível você ser cheio da unção? É possível. É possível esta igreja ser uma igreja de oração? É possível. É possível essa igreja, você, a igreja que está fazendo agora você, ser o maior ganhador de almas? É possível, queridos. É só nós estarmos na posição como Deus quer. Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer, queridos, nós, pessoas cheias de intrepidez. Pode fazer de mim e de você homens cheios, queridos, para fortalecer os fracos, para levantar os caídos, se Deus quiser. Ele pode inflamar a igreja ainda hoje. Inflamar como pastora, como o fogo do Espírito. Ele pode, queridos. O instrumento da restauração, a palavra de Deus diz, profetiza a esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama mortos pela palavra. Deus levanta mortos pela palavra, queridos, não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm levado a palavra e têm pregado outro evangelho. Têm pregado, vem que Deus te dá, não vem agora. Vem e se prostra. Busque o reino em primeiro lugar, as demais coisas. Queridos, você já sabe que você vai alcançar. E nós precisamos entender que diz que a igreja não tem abandonado. Homens têm pregado doutrinas de homens, têm pregado o que o povo quer ouvir. E eu disse um dia lá na igreja: se vocês não quiserem ouvir a palavra de Deus, vocês podem se retirar da mesma porta que vocês entraram, vocês podem sair. Mas a palavra que será pregada é o Evangelho. O Evangelho será pregado porque Deus nos movimenta através do Evangelho.
Evangelho, se nós queremos ver mortos recebendo vida, se nós queremos ver conversões verdadeiras, nós precisamos pregar a palavra, porque há poder na palavra. Se existe um poder, queridos, que nós podemos sentir todos os dias, é a palavra do Senhor. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus deve ser pregada, sabe como? Com o poder do Espírito Santo e não da carne. Ele estava dizendo aqui, Espírito Santo vai primeiro, Espírito Santo vai primeiro. Eu passei a tarde inteira de cama, queridos. Eu já vi o diabo lutar contra a minha vida, pastora Amélia, mas como hoje para mim não está aqui, eu nunca vi. Eu nunca vi. A minha pressão que não sobe e subiu. Eita Deus. A minha cabeça não parava de doer. Eu falei para o pastor, me dá um remédio. Eu sou muito resistente a tomar remédio. Eu falei, me dá um remédio. E ele me deu e eu falei, Senhor, nem que for rastejando, não é por eu, não é por mim, não é pelas minhas palavras, mas eu vou entrar e eu vou pregar. E eu cheguei aqui e ele fiquei sentada nos últimos louvores, porque eu ainda estava me sentindo mal. Mas enquanto estava sendo profetizado, eu fui sendo curado. Enquanto foi sendo profetizado, queridos, a minha saúde foi sendo restaurada. Nós precisamos ter, queridos, que o Espírito Santo ele está agindo em nosso meio agora. E nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo, no versículo 5, está dizendo assim, que é que quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. No versículo 9 está dizendo que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida. O versículo 10 está dizendo que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Vou repetir. O versículo 10 está dizendo que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Precisamos do sopro do Espírito trazendo vida, queridos. Levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. É o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem convence do pecado, que nos batiza no corpo, que nos dá nova vida. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos em um processo de restauração para fechar essa campanha. Eu não sei o que o pregador pregou no primeiro dia, eu não sei o que o pregador pregou no segundo dia, mas nessa noite a palavra que Deus tem para minha vida e para a tua vida é restauração. E no processo da restauração há ruído, queridos. A palavra diz que houve um ruído, um barulho, uma agitação, mas isso ainda não era vida. Eram ossos se ajuntando, um grande estrondo. Eu imagino Ezequiel vendo tudo aquilo, porque restauração não é barulho, queridos. Não é estardalhaço, não é gritaria, não é emocionalismo. Não se gera vida com propaganda e nem muito menos com marketing. Não adianta. Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação, queridos, com avivamento. Ezequiel entendeu que havia um processo, que os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram. Ezequiel estava tendo, queridos, uma revelação de Deus. E ele sabia que somente aqueles ossos fazendo barulho não adiantava nada. Porque eles voltaram às suas origens. Ficaram até em ordem, segundo a palavra do Senhor. Mas ainda eram ossos secos, sem vida e sem folha. Talvez nós ficamos satisfeitos com isso. Já juntou, já está o corpo lá, já está o esqueleto lá. Mas Ezequiel não, queridos. De um vale, de um bando de esqueletos que poderiam por acaso lutar as guerras do Senhor. Ezequiel não se contenta de ver somente aqueles ossos juntos. Ele não se contenta somente de ver tendões e carne. Agora eles já estavam de pé. Agora eles já tinham até uma estrutura. Agora até pareciam gente, mas ainda, diz a palavra do Senhor, eles estavam mortos. Nós podemos ter estrutura, doutrina, mas o sol sabe o que hoje em dia temos vida. Hoje em dia tem nos faltado vida. Nós podemos ter tantas coisas, nós podemos frequentar a igreja, mas nós precisamos de vida. Você pode vir para os cultos, querido, todas as quartas, todas as sextas, os domingos, mas ainda assim pode faltar vida. E nós precisamos entender, queridos, que aquele que é todo poderoso está aqui nesta noite para nos dar essa vida, porque nós precisamos de vida, queridos. Eles tinham pele já, diz a palavra do Senhor. Já tinha pele, já estavam bonitos, entre aspas.
já tinha beleza, já tinha formosura, mas ainda estavam mortos, ainda eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode aprender um vocabulário evangélico, pode ter cacuete de filho de Deus e ainda não estar vivo. Os fariseus, eles eram bonitos por fora, mas estavam mortos como túmulos caiados. E preciso, queridos, é preciso, queridos, que o Espírito Santo nos vivifique nesta noite. A Bíblia diz que o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito pode regenerar a sua alma. Só o Espírito Santo pode entrar dentro da tua alma nesta noite e levantar, queridos, aquilo que está caído. Aonde não há mais amor, ele entra com amor. Aonde não há perdão, ele entra com perdão. Aonde não há mais respeito, ele entra com respeito. Aonde tem dúvida, queridos, ele entra, tirando toda dúvida. Nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo, ele pode transformar a sua vida. Só ele pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito Santo. A pastora Geisa não pode fazer isso por você, mas só o Espírito Santo pode e quer fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Só o Espírito Santo pode nos dar e fazer com que esta igreja se levante em nome de Jesus como um numeroso exército sobre esta cidade. Sabe, queridos, quando nós recebemos a restauração, nós também recebemos o resultado. E nós precisamos entender, queridos, que os resultados da restauração eles vêm. Os ossos secos passaram a viver e se puseram de pé como um exército. Deus pode nos levantar, queridos. Deus pode nos unir. Deus pode nos dar só um coração, um só propósito para sermos igreja nessa terra. E não cada um com os seus propósitos, adorando ao mesmo Deus, mas um único propósito. Que propósito é esse, pastor? É orar, é ler a palavra, é jejuar, é continuar orando, buscando vidas. Esse é o propósito. É suprir aquilo que Deus coloca no coração da pastora, queridos. E dessa forma, quando nós entendemos os resultados da restauração, nós sabemos que em nome de Jesus, Ele faz a obra, porque a obra é dele. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial que você possa estar vivendo, não há nada que o Deus que eu conheço, que o Deus que você conhece não possa fazer, queridos. E nessa noite o Senhor está nos levantando. Nessa noite, queridos, o Senhor está começando um processo dentro de nós. Nessa noite, queridos, o Senhor está começando a mudar a nossa estrutura. O Senhor está começando a pegar tudo aquilo que está morto e Ele está jogando para fora. O Senhor nessa noite está pegando, queridos, tudo aquilo que desagrada a Ele e Ele está colocando para fora. Porque nós precisamos entender, queridos, que nós passamos sim, que nós enfrentamos sim processos, mas nós precisamos entender, queridos, que está na hora de nós sairmos das nossas sepulturas. Está na hora de parar de se esconder de Deus. Está na hora de parar, queridos, de não entender quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra, em um buraco existencial que você mesmo se colocou. Nós sempre queremos culpar alguém. Nós sempre queremos achar a falha em alguém. Só que a sepultura, queridos, o buraco existencial é você que se colocou lá dentro. E se você se colocou lá dentro nessa noite, o Senhor está te dando liberdade para você sair de dentro dessa sepultura. Nessa noite, queridos, o Espírito Santo ele quer quebrar tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos no lugar dele. Nessa noite, queridos, o Espírito Santo ele quer desatar as suas vestes. O que é isso, pastor? Ele quer tirar as suas vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre e cheia de vida. Ele quer, queridos, que você tenha uma experiência profunda com Ele. Ezequiel, queridos, ele diz: então sabereis, a palavra do Senhor decorrendo, que eu sou o Senhor. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer cair dela, ó meu povo. Porém em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disso isto fiz, diz o Senhor. O Senhor, Ele quer fazer grandes coisas, queridos, em nosso meio. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ter uma unidade com o Senhor. Que nós precisamos ter, queridos, uma unidade espiritual. Nunca mais, queridos, o povo de Israel se tornaram dois. Eles se tornaram um só.
eles jamais poderiam continuar sendo duas nações. A divisão, queridos, rasga a pessoa ao meio. A divisão, queridos, de casamento, ela destrói as pessoas no meio. Ela destrói filhos ao meio. Ela rouba os nossos filhos, queridos. Meu Deus. A perversidade, queridos, ela nos rouba da presença de Deus. A pornografia nos rouba da presença de Deus. O amigo que se torna mais importante que a tua família te rouba da presença de Deus. As pessoas que você torna prioridade na tua vida te roubam da presença de Deus. Ou você adora Deus ou você adora as pessoas. Não existe meio termo com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que quando o Espírito Santo ele sopra sobre nós, acabam-se as mágoas e ele fecha as fissuras. Aleluia. Porque é toda essa história, queridos, que está relatada em Ezequiel 37. Só que eu estou trazendo para o dia de hoje. Amém. Para o dia 4 de agosto de 2023. Aleluia. Que o Senhor quer levantar um grande exército. Que nós precisamos ter uma comunhão íntima e contínua com Deus, queridos. E não só uma comunhão quando aberta. Não só uma comunhão quando o bicho está pegando. Não só uma comunhão quando algo se levanta contra nós. Não, queridos, é uma comunhão contínua. É uma comunhão inquebrável. A palavra do Senhor um pouquinho mais para baixo, depois do versículo 26, eu sei que nós não lemos. Está dizendo que Deus morava no seu santuário, no meio do seu povo para sempre. Sabe o que Deus estava querendo dizer com isso? Queridos, que a maior recompensa é Deus. Aleluia. O que Deus estava dizendo sobre o santuário, Ele estava dizendo sobre a comunhão. A nossa maior comunhão, queridos, será a nossa maior recompensa se nós tivermos essa comunhão primeiramente com Deus. Sabe por que não adianta nada eu pregar se eu não tiver comunhão com Deus? Não adianta nada, queridos, eu sair pregando se eu não tiver comunhão com Deus. Não adianta nada eu dar esmola, eu ajudar o pobre, se eu não tiver comunhão com Deus. Não adianta nada, queridos, nós sabemos que nós temos uma recompensa que é morar no céu. Se nós não entendermos, queridos, que Deus tem uma herança e a nossa maior herança é o próprio Deus. Nós precisamos entender, queridos, que a vida eterna é conhecer a Deus. O céu é comunhão com Deus e essa comunhão começa aqui na terra. O Espírito nos tira da morte e nos restaura para que nós termos vida e vida abundante com Deus. Sabe o avivamento que nós tanto buscamos, queridos? É o avivamento de ter comunhão com Deus todos os dias. É na igreja, é no teu quarto, é na tua solitude. Nós precisamos entender, queridos, que nessa noite está vendo um estrondo nos céus. Ezequiel não está aqui em nosso meio, mas existem homens e mulheres de Deus aqui em nosso meio. Não se distraia não. Aleluia. E esses homens e mulheres estão cheios de tochas para profetizar sobre a tua vida, para dizer que aonde havia ossos, Ele está colocando você de pé. Aonde você só está de pé, Ele está te dando vida. E Ele está soprando o sopro dos quatro cantos dele. Ele está vindo como um vento impetuoso em direção à minha vida e à tua vida. Eu quero dizer algo para você muito sério, com permissão da pastora. Meu Deus, aleluia. Nunca troque Aleluia. a tua família pelo teu ministério. Nunca troque a tua família pelo teu trabalho. Sim, meu Deus, aleluia. Nunca troque a tua família por coisas que são passageiras. Sabe por quê, queridos? Nós amamos a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar é a família que Deus nos deu. Em terceiro lugar é o nosso trabalho. Em quarto lugar é a igreja. E nós estamos colocando, queridos, nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos colocando as coisas, nós estamos colocando ministérios, e a nossa família está caindo em quinto, em sexto, em sétimo lugar, que Deus nem tem lugar para isso mais. E não adianta eu querer fugir, queridos. Deus sempre fala no meu coração sobre família. Porque é onde o diabo está tentando, queridos, atacar. Mas eu quero dizer para você, se tua família não estiver de pé, o ministério também não ficará. Se a tua família não estiver de pé, o teu ministério também não ficará. Cuidado para você não cair numa sepultura. Cuidado para você não caminhar com aqueles que são sepulcros.
melhores e bons em nada. Sabe por que Deus pode pegar essa criança? Talvez ela tenha 2, 3 aninhos. E Deus usa ela com poder aqui, queridos, dizendo palavras. Enquanto adultos ficam procurados, nós estamos, sabe o que? Cheios de vaidade. Nós somos tão cheios, tão abarrotados de vaidade, que nós temos esquecido, sabe qual é o mal que está destruindo o ministério de família? Olha aqui para mim, igreja. Vocês têm olhos, olhem para mim. Esse daqui, ó, é celular, viu? Cuidado. Cuidado com o celular. Porque o celular tem destruído famílias, tem destruído pessoas. Cuidado com o que você tem feito. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem compartilhado a tua vida. Cuidado. Porque hoje a tua vida pode estar de pé. Só que eu, por experiência própria, por compartilhar a minha vida, por compartilhar sonhos que eu tinha, sabe o que aconteceu? Eu fui parar dentro de uma sepultura. Porque eu confiava em amigos. Eu chegava assim, evangelista, e falava assim: ó, você não sabe, Deus falou isso. A pessoa e aqueles me atrapalhavam tudo. E eu passei pelo processo da morte. Eu passei pelo processo da morte. A morte me visitava todos os dias ao meio-dia em ponto. Batia o relógio, encontrava ponteiro com ponteiro, a morte chegava. Eu ficava gelada. E eu ligava para o pastor e falava: vem de onde você está? E ele falava que ele trabalhava em uma empresa de ônibus. Ele falava: eu estou longe. E eu falava: Deus, não deixa os meus filhos verem eu morrendo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus me exortou em amor. Deus usou pessoas para me falar em amor. Deus foi levantando pessoas de vários lugares para me falar em amor. Mas havia uma rebeldia dentro do meu coração. Havia uma rebeldia. Eu abandonava a minha família, eu largava o pastor. Eu deixava às vezes de ver ela vindo em reunião 1, 2 dias, sabe para quê? Para estar servindo outras pessoas. Pastor, mas o reino de Deus é isso, não. Primeiro eles, depois as outras pessoas. Eu beijava os meus filhos quando eles já estavam deitados. Eu saía e eles ainda estavam dormindo. Aí Deus falou: peraí, você não está me ouvindo. Agora é eu e você. Foram 6 meses. A morte me visitando meio-dia. Acabou o ministério. Acabou o casamento. Acabou a comunhão com os filhos. Acabou tudo. Mas aquele que disse que soprou sobre o vale dos ossos secos e trouxe a vida, Ele teve misericórdia da minha vida, quer dizer, Ele me colocou de pé. Ele soprou vento. E a minha família foi restaurada. O meu casamento foi restaurado. Os meus filhos foram restaurados. O meu ministério foi restaurado. É por isso que eu continuo dizendo que Ele sobre a família. Priorize a tua família. Dizendo que não vai ficar um moço aqui, queridos. Deus está dizendo que não vai ficar ninguém aqui sem receber vida nessa noite. Deus está dizendo que eles aqui em nosso meio, filho do homem, pode olhar, pastor, e pode ver essa casa toda restaurada. Sabe por que, queridos, eu coloco a minha vida à prova? Que Deus vai restaurar pessoas neste lugar ainda hoje. Se não for hoje, dá tempo de amanhã. Se não for amanhã, ainda será nessa semana. Só que nós estamos finalizando uma campanha profetiza. E você que está passando por algo aí, no teu íntimo você vai profetizar. E não adianta você falar: Deus, eu não quero mais. Não, a vontade não é tua, é dele. A família que você tem gostando não foi Ele que te deu. Eu gostando ou não do meu marido, do jeito que ele é, foi Deus que me deu. Eu sou agitada, ele é extremamente parado, calado. Mas foi Deus que me deu. Eu falei: Deus, eu estou tentando alguém que falasse pelo menos um pouco como eu falo, que se movimenta com o meu movimento. Deus falou: não. Eu dou alguém da forma como eu quero, que é completamente averso do que você é. Ele não prega, pastor. Prega. Só que ele prega assim, ó, cara a cara. E o que ele faz então? Ele é igual essa coluna na minha vida. Aleluia!
Eu falo para ele, tem metal, posso pregar? Pode. Glória a Deus. Posso subir no púlpito? Pode. Você vai, eu fico na retaguarda. Eu tenho alguém que diz que luta as minhas lutas. Eu tenho alguém que chora os meus choros. Eu tenho alguém que diz que sente o que eu sinto. E não há nada e nem ninguém. Não há o inferno. Não há ninguém, queridos, que pode quebrar o que Deus me deu há 19 anos atrás. Glória a Quando Deus. Deus escolheu dar o pastor Renato, dar a Lavinha para mim, dar o Emanuel. Deus, ele é fiel, queridos. E ele está aqui em nosso meio. E eu quero pedir para que você fique de pé em nome de Jesus. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetize sobre esses ossos. E disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Onde estava morto, ficou morto até agora. Onde estava acabado, ficou acabado até agora. Sabe por quê? Eu vi, pastora Amélia, coisas sendo rachadas. Vai, pastora? Vai acontecer separações, mas não é de casais. Não é, você não. Deus está cuidando da tua família, não é só isso. Mas Deus está colocando rupturas em relacionamentos que têm atrapalhado a tua família de crescer na presença dele. Deus está guardando laços. É uma tesoura santa, viu, queridos? Não duvida não. Ele está rompendo laços. E querendo você ou não, nessa noite, a ordem que o Senhor deu àqueles ossos eram para que eles ficassem vivos. E nessa noite você vai ficar vivo. A alegria que morreu, ela está voltando. Aonde havia tristeza, queridos, você terá abundância. O choro durou até agora, a alegria acabou de chegar. Aonde estava a doença, aonde estava o diagnóstico, a cura está chegando, queridos. Aonde não tinha mais jeito, ele está falando que tem. Aonde você disse até aqui pode entrar, ele está dizendo eu entro da forma como eu quero, eu faço da forma como eu quero. E em nome de Jesus você vai sair daqui nessa noite como um vencedor. Você vai sair daqui nessa noite com a tua casa, com a tua família regenerada. Quero te amar, mas o céu está trabalhando a teu favor, queridos. O céu está trabalhando a teu favor, amor, é uma escolha, decida amar. Decida perdoar, porque Deus nos perdoa todos os dias. E olha quantos erros nós cometemos diante do Senhor. Olha quantos pecados talvez nós cometemos hoje. Mas hoje nós estamos diante daquele que é todo poderoso, daquele que é fiel para nos perdoar, para nos limpar e para dizer para nós que Ele está soprando o vento, que Ele está soprando o vento dos quatro cantos. Ele está alcançando a nossa família. Ele está alcançando sim os nossos casamentos. Ele está alcançando sim toda essa igreja. Ele está alcançando sim toda a tua família. Ele está alcançando sim tudo aquilo que é necessário ser alcançado. Receba a cura, receba a restituição, receba renovo, receba renovo, receba renovo. Receba renovo. Receba cura para tuas feridas emocionais. Receba. Ventres aonde habita a morte. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida para gerar. Só quem já passou pelo processo da morte entende o que é essa dor. Não queira cair nesse processo, queridos, porque dói, porque custa, porque só falta nos levar embora. Nós somos sugados todos os dias. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor vai honrar.
Diga assim em nome de Jesus, como profeta, e não mais como vale de ossos secos. Eu profetizo agora sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja. Restauração. Diga que é restauração. Porque enquanto você vai falando aí, o céu vai trabalhando. Enquanto você pode até estar balbuciando no seu lugar, o céu está trabalhando. Se prepare para aquilo que Deus começou a fazer. E Ele é fiel para ir até o final, queridos. Ele começou e Ele está dizendo: eu não termino por aqui. Eu ainda continuo dando vida. Eu ainda continuo soprando vida. Eu ainda continuo entrando nos lugares onde as pessoas se imaginam e pensam que eu não posso entrar. Receba a vida, receba a saúde em nome de Jesus. Receba a vida e vida com abundância. Receba poder. Você. Deus tem te usado com grande poder sobre a terra. Deus tem usado a tua boca, os teus lábios, através das canções. E às vezes você pensa: Deus, quem sou eu? Às vezes você pensa: Deus, como eu vou lá? Às vezes você pensa: Deus, o que é que eu vou cantar? O que é que eu vou dizer? Deus está dizendo para você nessa noite: sobe a tua boca e profetiza. Sobe a tua boca e profetiza. Porque quando você profetiza, eu vou restaurando, eu vou mudando, eu vou virando, eu vou tornando nova todas as coisas, não temas. Não deixa com que o mundo te roube aquilo que Deus te deu. Não permita com que as coisas do mundo te iludam com aquilo que Deus te deu. Porque o dom que você tem foi Ele que te deu. As palavras que vêm até a tua boca desce do céu, foi Ele que te deu. Então continue louvando, continue adorando, continue bendizendo o nome daquele que é poderoso e é fiel, que te escolheu no meio de tantos. Poderia ter escolhido aquele que está à tua direita, aquele que está à tua esquerda, mas viu graça em você e tem derramado compaixão sobre você. Tem derramado sobre você uma unção extraordinária, aonde entra, aonde chega. As pessoas perguntam: cadê? Quem é o cantor? Não é cantor, queridos. É um levita ungido na presença daquele que é poderoso. Não tema nada que poderá vir contra você, porque aquele que é fiel, Ele está de pé. É Ele quem luta as nossas guerras. 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 Nós precisamos entender isso. E nessa noite você está saindo daqui com vida. Está saindo daqui com vida. E onde você passar, você vai deixar porções de vida. Onde você entrar, você vai deixar porções de vida, mas não se corrompa com nada. Não troque nada que Deus te deu por pequenos momentos, porque 1 minuto fora da presença do Senhor é suficiente para destruir tudo aquilo que
Restaura o amor, restaura a comunhão. Faça nova aliança, Senhor, de dentro para fora. Não para que nós possamos ver, não, mas para que teu nome continue sendo glorificado, para que teu nome continue sendo exaltado. Eu te adoro e bendigo o teu nome, porque tu és santo e tu és fiel. Eu te adoro, Senhor.